muito bem-vindo a mais um Café com a Delta. E nesse café hoje a gente vai falar sobre projetos e custos também. Para isso eu chamei a engenheira Marielle, especialista na área de orçamentos, e aguardar ela chegar aqui para a gente trocar essa ideia. Vamos falar de estudo de caso, o que eu preciso fazer para começar o meu primeiro orçamento, quais são as ferramentas, onde que eu busco isso, enfim, tudo isso a gente vai encontrar. Olá! E aí, Marielle, tudo jóia? Tudo bem contigo? Tudo certo? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, e vocês? Estão Não, me aqui tá ouvindo? tranquilo também. Tá tudo Ah, certo. ótimo. Aqui, ó, tem muita pergunta aqui que o pessoal mandou, tá? Tinha me mandado já no direct, então o negócio aqui vai demorar um pouco. Vamos que vamos? Sério? Que legal! Mas vamos lá. Isso é bom. Eu E aí, também me tenho várias fala. perguntas, Vamos compartilhar aqui É, vários conhecimentos. boa. A ideia é essa, muito bom. Pode se apresentar, fica à vontade, né? O pessoal aqui do perfil conhece. Enfim. Bom, gente, vamos lá. Eu sou Marielle, eu sou especialista em custos, então eu não é a primeira área que eu começo a atuar, né? Depois que eu acabei me formando na engenharia civil, passei aí por outras áreas, qualidade, gestão de mão de obra, somente depois eu fui para essa área mais de orçamentos, controle de custos, enfim. Eu já estou nessa área já faz algum tempo aí. E cheguei a fazer uma pós, mas não na área. Então, lá no início, quando eu acabei me formando, fiz uma pós também em gestão de obras. Foi bom porque abriu um pouco essa visão e também lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais essa área de custos que a gente não vê tanto na faculdade, né? E hoje, atualmente, eu trabalho como autônoma na área e acabo atendendo aí a demanda que tem no mercado, né? Tanto de construtora, incorporadora e também clientes finais também que acabam entrando em contato com a gente. Então, tenho contato aí com diversos tipos de orçamento na área. Então, acho que vai ser bacana aqui a conversa. Oh, vai demais, sabe por quê? Porque geralmente os nossos tipos de projeto, você atua aí no caso com orçamento e a gente com prevenção e combate a incêndio, geralmente esses dois serviços, na verdade, estão numa mesma estrutura, estão no mesmo prédio, por exemplo, estão no mesmo tipo de edificação, né? Quando Uhum. a gente fala de construtora, por exemplo, que vai construir, às vezes, qual que é um modelo de negócio da construtora? Construir um edifício para vender. Esse edifício já tem um porte maior, então precisa tanto de um bom orçamento para aumentar a margem de lucro, diminuir custo, quanto a regularização no corpo de bombeiro. Então, acredito que vai ser bem bacana aqui. Vai sim. Posso começar aqui? Pode aí. Ó, é o seguinte, show de bola então. Eu não sou especialista, eu nunca fiz um orçamento, para te ser sincero, para mandar nada catalogado, então eu não sei. Então eu vou perguntar muitas coisas aqui que eu acredito que o pessoal também tem essas mesmas dúvidas. O que é essa área, assim? Só para entender, né? Tipo, se a pessoa virar para mim e perguntar, ah, Wendel, me passa um orçamento, o que uma pessoa que começa a trabalhar nessa área faz? Qual que é a função? Então, gente, como que é essa área? Na verdade, a gente tem um orçamento, assim, só para explicar para vocês. A gente tem um orçamento que a gente faz, que a gente chama mais de viabilidade, que seria a gente fazer ali um estudo, mais ou menos ter um norte de quanto que aquilo vai custar, mas a gente não tem todos os projetos. Então, essa área de custos é justamente você passar uma estimativa, um norte de quanto que é aquele projeto, se é viável fazer daquela forma, para a gente saber também o retorno que vai ter em cima daquele projeto, né? Então, por exemplo, quando construtoras, incorporadoras acabam fazendo um projeto arquitetônico, muitas vezes elas acabam pedindo uma viabilidade para ver se aquele custo de construção está dentro do que a margem que eles esperam, que tem toda a parte de lucro por trás também da venda, né? Então, a gente Certo. acaba meio que fazendo um norte de quanto que aquilo vai acabar custando. E a gente também tem uma outra área aí que seria mais o orçamento executivo. O orçamento executivo a gente acaba fazendo quando você já tem ali todos os projetos, você tem memorial, você tem procedimento de execução, você tem diversos itens que tu acaba avaliando para fazer um orçamento executivo. E no orçamento executivo, gente, é legal porque a gente acaba pegando esse orçamento e fazendo como meta. Então, é um estudo aprofundado que a gente faz da obra como um todo, né? Do geral,
colocando como meta tanto de produtividade, de mão de obra, de material, enfim. Então, assim, quando a gente tem um orçamento executivo, você acaba tendo até economia na própria obra, porque se você não tem uma meta, você acaba, digamos assim, pede tanto, depois pede mais tanto, e assim vai indo, você não tem controle nenhum. E quando a gente tem uma meta, de fato, de material, de valor de mercado, que você tem que fechar aquele material, aquela mão de obra, enfim, você automaticamente tem uma meta e você acaba economizando. Então, por isso que a importância, né? E o que é essa área de custos é justamente contabilizar todas as variáveis ali, um estudo aprofundado que a gente faz antes de executar uma obra. E eu queria até complementar aqui, eu acabo falando demais, gente. Fica à vontade. E eu queria complementar aqui que, na verdade, assim, é uma área assim, bacana e que muitas vezes no Brasil é um pouco que atrasada, né? Porque a gente vê que, por exemplo, muitas vezes pedem um orçamento, um planejamento, enfim, a obra já está começando, tipo, né? Não tem todo um planejamento, um estudo de fato, às vezes que tu consegue mudar algumas tipologias para buscar economia, enfim. Então, a gente sabe que, por exemplo, lá fora do Brasil, passa muito mais tempo fazendo esse planejamento, um estudo, para depois executar em muito menos tempo. E aqui no Brasil é diferente, né? Mas é muito Aqui a importante gente essa toca a parte. obra, né? Tem muito disso. Na correria. Entendi. Tudo para ontem, né? Apagando fogo Já era para ter feito e começa agora, né? Aqui acontece muito com prevenção e combate a incêndio. Pô, muitas vezes o cara só vai buscar um projeto desse depois que já, sei lá, tomou notificação, que é multa, enfim. Aí o cara deixa para, ao invés de fazer logo no início, não, deixa para depois e aí depois acaba dando ruim, né? Quando a água bate na bunda ali, daí o pessoal acaba correndo atrás. Exatamente. Oh, mas que massa. Primeiro que eu não sabia sobre essa parte de viabilidade. Quando eu falo de engenharia de cursos, eu sempre pensei, não, beleza, vai ser mais para essa parte executiva. Mas essa de viabilidade é bacana, né? Porque às vezes, vem cá, vamos ver se compensa mais em alvenaria estrutural ou se no método tradicional. Se estrutura metálica, estrutura mista, de acordo com o que entendi. É mais ou menos nessa pegada mesmo? Sim, a parte de orçamento, sim. Sim. Questão de estudar a troca de metodologia construtiva também. Mas depois que a gente, no caso, faz o orçamento, tem toda a parte também do controle de custos durante a execução. Durante a execução desse sistema, né? Exatamente, analisar os riscos, enfim, que nem você falou, por exemplo, eu vou trocar uma metodologia, mas qual que é o risco que eu vou ter? Será que compensa, né? Pensando na obra como um todo, porque muitas vezes as pessoas acabam avaliando o comparativo somente daquela metodologia isolada, mas no caso tem todas as outras interferências por trás que vai refletir na obra. Então a gente tem que ter essa visualização como um todo, né? Entendi. Não, show de bola. Eu tô com uma dúvida aqui, porque eu acho que você já até falou um pouquinho, mas é o seguinte, tem diferença entre estimativa e orçamento? Se o cliente me pedir um orçamento é diferente ou não? Ou é mais ou menos a mesma pegada? Olha, depende, porque tem pessoas mais leigas, né, que vão falar assim, quero um orçamento, mas às vezes ele só quer uma viabilidade, então tem que ter cuidado. Entendi. Mas a viabilidade é quando você não tem ali todos os projetos, né? Então, que nem eu falei, você meio que passa uma estimativa de quanto que aquilo, né, tende a custar, mas claro que tem uma margem de erro considerável, porque você não tem os projetos, né? Então, quando a gente tem o projeto, fica tudo muito mais definido, específico, então você tem mais certeza daquilo que você está orçando. Então, a diferença seria basicamente quando você não tem uma base consolidada para você passar um custo de quanto que vai custar e você ter a base que seria todos os projetos, o planejamento, enfim. Então, são duas coisas diferentes. E tem que deixar claro para o cliente, porque às vezes, dependendo do cliente, pode ser que o cliente fala que quer um orçamento, mas na verdade daí você vai conversar, não, é uma viabilidade. Então, tem que ter esse alinhamento, né? E aí, a gente cobra por essa variabilidade ou é um pitaco mesmo? Não, vou te ajudar aqui. Como é que funciona? É que eu realmente não sei, tá? Tô perguntando porque sei lá. Não, mas não dá pra fazer de graça, assim. Não, porque o que acontece, por exemplo, mas aqui, você tem como ver aí quanto que vai ficar? Uai, tem, mas aí eu não sei se... Entendi. Não, na verdade, a gente acaba cobrando, né? Que é um serviço, enfim. Total. Você desprende um tempo ali para passar.
Total. Mas a gente acaba cobrando, sim, pela viabilidade e pelo orçamento. Claro que são preços totalmente distintos, né? A viabilidade é uma coisa muito mais rápida que tu acaba fazendo e o orçamento executivo, ele é bem mais demorado. Certo. Não, show de bola. Já deu até um norte aqui, porque é coisa que acontece principalmente em cidade pequena, né? Que não tem esse costume. Às vezes não é nem com construtora. Já aconteceu aqui com a gente, com um cliente físico. E a gente, não, beleza, vou tentar te ajudar aqui, mas não é nada oficial, como se fosse um serviço. Então agora já até mudou a ideia dessa questão. Não, show de bola. Uhum. Eu vou fazer mais duas perguntinhas aqui, que aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre estudo de caso, suas dúvidas também, tá? É porque eu tenho algumas dúvidas aqui realmente que o pessoal mandou, Tranquilo, que gente. foi interessante. Seguinte, sobre margem de erro, a gente sempre fala que, não, orçamento não tem como ser preciso, nunca vai ser, e é natural, né? Não tem como, as coisas variando muito, enfim, muitas variáveis e volatilidade de tudo, enfim. O que seria considerado uma boa margem, assim, para, sei lá, ficar bem perto ali de uma coisa aceitável? Olha, uma boa margem que a gente acaba considerando aí de um orçamento é um desvio aí de aproximadamente de 1 a 5%. Nossa, é Então, pouco? 1 a 5% é considerado um orçamento bem bom, mas claro que um orçamento, né, digamos assim, o orçamento, ele, que nem você falou, tem várias interferências, né? Na hora que você for executar, vai aparecer reajuste de material, vai às vezes aparecer um contratempo que, digamos, não está naquele planejamento ideal, naquele custo ideal, mas que contornando o orçamento, lógico, como você vai ter estouros, né? E você vai ter economias, tu vai ficar num equilíbrio dentro do orçamento, que lá no final, eu acabo até falando que a gente só descobre se é um bom orçamento só no final mesmo, quando você acaba executando e Entendi. vendo de fato o custo. Então, um bom orçamento seria entre 1 a 5%, que seria já dentro do Nossa, orçamento executivo. entendi. Eu tava com uma ideia, eu chutei, falei, deve ser até uns 10%, deve ser, porque varia muito, né? Não, então entendi, tem que ser bem preciso mesmo. Não, É show bem de bola. preciso. Show de bola. Eu até acabo falando E que o orçamento executivo, né, que de 1 a 5%, eu falo que é como se fosse a Bíblia da obra, né? Porque é basicamente um manual ali que você vai ter que ter de instrução para construir a obra, quais são os quantitativos, a metas, cotações, enfim, os serviços. Então é basicamente um manual ali, né? Então quando você tem um negócio bem consolidado ali, até 5% é considerado bem bom. nossa, mas uma obra de, então, 1 milhão, você, 10 mil ali, 10 mil você é qualquer coisa, uai. Qualquer coisa você vai errar 10 mil, nossa, é Ah, muito preciso, muito preciso. Nossa, enfim. E assim, beleza. E para eu finalizar aqui mais ou menos a parte em relação a orçamento, e a gente entrar no. Para ficar mais dinâmico aqui também, é porque são dúvidas muito boas mesmo. Ó, você falou que a faculdade não ensina, eu também concordo. Não é muito visto, na verdade. Lá, quando não. eu vi a parte de orçamento, eu vi basicamente tabela Sinap e nem foi tão bem feita assim na época. Então, por isso que hoje, cara, se vier me perguntar sobre orçamento, eu não vou saber dizer. É, E aconteceu um caso rapidão. Ó, meu tio perguntou: Ô, Andy, tô precisando construir 5 galpões aqui, um empreendimento e tal, quanto que eu vou gastar? Eu falei, tio, vou vou ver aqui pro senhor, mas assim, eu não sei, eu vou ver. Falei com ele, vou ver. Só que, tipo assim, aí eu fiquei meio perdido, fui procurar materiais e tal. Nesse caso aqui, ó, e é sério, foi. Inclusive, É um projetinho que ele pediu pra fazer só pra ficar mais visual e tal. Só que eu ainda nem passei isso. Por quê? Porque eu não sei. O que que eu faria nesse caso? Para onde que eu iria? É coisa pequena, é coisa de família e tal, mas talvez destoe muito da área que você está acostumado, com prédios muito grandes e tal. Mas enfim, qual caminho que eu seguiria e que a galera aqui poderia seguir também numa situação dessa? Olha, tem duas situações aí que você pode se encaminhar. Primeiro, se você já tem alguém que executou esse tipo de construção, amigo, alguém, enfim, colega, né, da faculdade, enfim, que é muito melhor você pegar, né, você pegar uma referência de quem já executou esse tipo de construção. Uhum. Ou outra situação seria você consultar o Cube, que o Cube hoje, quando a gente entra lá no Cube, tem diversas tipologias que te dá uma média mais ou menos por metro quadrado de construção.
Então, assim, é um norte que você tem, é uma estimativa que você vai fazer ali em cima. Então, lá quando você entrar no Cube, tem a classe de galpão industrial. Então, por exemplo, tem casa de baixo padrão, alto padrão, tem prédios de 4 pavimentos, de 16 pavimentos tipos, tem galpão industrial. Então, você pode estar utilizando aquele valor por metro quadrado. E o legal é que lá no Cube você consegue acessar aí por cada estado, né? Então, Estadual, então. é estadual. Então, você vai ter uma média Show. ali. Mas, assim, o Cube, por experiência, tá? Às vezes assim, é uma média que você tem no estado, né? Digamos assim. Sim, varia Então, muito. acaba variando, mas é um norte que você vai ter ali que você pode estar utilizando. Mas entre utilizar o Cube e você tiver alguma pessoa que já executou, você prefere a pessoa que executou para você ter uma ideia mesmo, né? Você pode até fazer esse comparativo. Tá certo. E ele geralmente ele erra para cima, para baixo? Então, o que acontece? Tem algumas situações, né? Eu acabo trabalhando com empreendimentos bem baixo padrão, que é Minha Casa Minha Vida, e acabo trabalhando com empreendimentos de alto padrão. Então, por exemplo, depende da referência, vamos supor aqui Cube, Sinap, né, que são as referências que a gente tem para o orçamento. Por exemplo, vamos entrar no Cube, já que a gente está falando no Cube. No Cube, por exemplo, Minha Casa Minha Vida fica abaixo do que está lá no Cube como um valor por metro quadrado. Então, Justamente porque ele é uma média, né? Né? justamente, Exato. na verdade, enfim, tem diversas variáveis lá dentro, né, que considera no Cube. Inclusive, tem uma NBR que, se eu não me engano, é a... Ai, agora me fugiu. 12725? Ai, gente, vou ter que lembrar isso daí. Mas já tem escrito certinho lá como que é calculado o Cube, então é bem legal, às vezes, para quem tem interesse saber. Mas o Cube, ele acaba ficando acima do padrão ali que você tem, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, ó, é uma Tá dica certo. para vocês, quem vive no campo de batalha. Boa. E, por exemplo, alto padrão também, porque alto padrão, gente, depende do que é alto padrão para cada um, né? Então, assim, tem empreendimentos, assim, que foge muito mais além do que está no Cube também. Então, tem essas duas questões, né? Eu acabo trabalhando com essas duas discrepâncias, né? O baixo padrão e o alto padrão. Então, assim, eu vejo que tem bastante variância. Nossa, mas é muito bom, porque saber disso, porque uma pessoa que for, igual, no meu caso, se eu fosse fazer um orçamento, eu nem iria pensar nisso. Ah, que poderia ser de alto, de baixo padrão, iria variar, porque eu falei, é uma média ali, vou dar enfim, pro meu tio, vou dar uma estimativa ali para ele, e pronto, entendi. Lá nessas médias tem, por exemplo, descrito, né, baixo padrão e alto padrão, mas mesmo assim Mas acaba fugindo. mesmo assim, o alto padrão lá dele e baixo padrão é diferente do que a gente considera aqui, até pela percepção da região ali, enfim, do Sim. local e tal. Não, show de bola, show de bola. E você Ó, pode ver que ninguém acaba falando essas coisas por aí. não fala, não fala. Então é legal compartilhar aqui. Total, boa. Enfim, essas perguntas iniciais eu tinha aqui para fazer acerca de orçamento. Se você quiser entrar em alguma dúvida também para alinhar essas duas coisas, orçamento e projeto, depois tem mais dúvidas aqui que com certeza vai ser interessante eu tirar também, mas eu queria pelo menos essa parte inicial da área de custos de orçamento, que eu vou ser sincero, eu não sei muito disso não, viu? E eu não sei muito de combate a incêndio aí. Ah, então fechou. Então vamos lá, eu queria perguntar uma coisa para você, que inclusive, eu já fiz assim condomínios, né? No caso seriam sobrados, né? Seriam apartamentos que são tipo 2 apartamentos em cima, 2 apartamentos embaixo e num condomínio grande. Vamos supor assim que fosse uns 50 blocos dessa maneira, né? Sobrados. E eu percebi que essa parte de prevenção, né, de combate contra incêndio, não tinha muita coisa, talvez tinha um extintor, enfim. E daí a gente fica até meio curioso, né? Por exemplo, em que casos que a gente acaba utilizando, né, esses projetos de forma que, por exemplo, que venha toda a parte mesmo de hidrantes, enfim. Então é uma dúvida que eu tenho que referente a projetos, né? A partir, não sei se é por metro quadrado, enfim. Boa, então, nesse caso, varia bastante coisa. A gente vai entrar em variação de altura, de metragem e de ocupação.
Falando de ocupação propriamente dito, que são sobrados, seria residenciais. Residencial é o seguinte, se você tem um apartamento, se você tem um prédio que é só residencial, e ele for nesse tipo aí, 2 pavimentos com 2 apartamentos em cada lugar, você tem que verificar a área. Se a área construída for superior a 1.200, ele tem que ser todo residencial. Se for superior a 1.200, aí vai entrar sim a questão mais completa de hidrante, de prevenção e combate a incêndio, né? No geral, quando que a gente vê esses equipamentos e quando que é obrigatório de verdade? Quando a gente tem edificações que não são só residenciais, e quando eu falo só residenciais é porque varia muito, né? Se eu falar só residencial, mas que seja um prédio de 20 metros de altura, vai precisar, embora seja só residencial, né? Então varia muito com essa altura, varia muito com a ocupação. Mas nesse exemplo que você deu, que são sobrados menores, né? Geralmente não tem. Quando é específico neste tamanho mais ou menos, que não passa essa metragem, que não é muito alto, que é só residencial, geralmente não tem, e até mesmo nos condomínios, não tem. Agora, partindo para um edifício mais ou menos desse nível aí, aonde no pavimento superior seja apartamentos e no térreo seja lojas comerciais, aí já muda completamente. Então, a ocupação manda muito nisso, né? Só de ter uma loja embaixo, ela vai precisar o prédio inteiro vai precisar, quando a gente regulariza, é importante deixar claro que não é a loja que vai ficar regularizada, é a edificação inteira, não é só a loja que precisa de extintor, de hidrante, é a edificação inteira. Enfim, então só de variar a ocupação, né, vai variar essa questão de precisar mesmo ou não, né? Então, geralmente, quando é só casa residencial, sobrado, né, só residencial ali, pequeno, assim, não é exigido. E aí, sobre essa questão, só para completar aqui, sobre essa questão de edificação mista, todas as edificações mistas acima de 200 metros quadrados precisam ter, né? Um fato interessante, a gente estava fazendo um projeto de mais ou menos 1.500 metros quadrados e relacionado a custo também. Eram 3 edifícios, 3 pavimentos residenciais, e tem o térreo como comércio, né? Então lá tem uma loja de roupa, tem um laboratório de tirar sangue e tal, e tem um escritório de engenharia, e no subsolo tem as garagens dos apartamentos. Só por conta dessa loja de roupa, a gente teve que alterar a bomba do hidrante e o reservatório. Um reservatório que seria de 8 metros cúbicos, só para reserva de incêndio, precisou ser 12 metros cúbicos só por conta dessa loja de roupa. E repara, o prédio que eu estou dando exemplo aqui é um edifício de 1.500 metros quadrados. Essa loja de roupa tinha 42 metros quadrados. Não representa nada, entendeu? Não representa nem 1% da área. Só que mesmo assim, por ser edificação mista, por estar ali naquele local, eu precisei considerar, e isso elevou o custo no mínimo uns 10. De 8 a 10 mil reais que a gente fez o orçamento aqui de como que seria um projeto se não tivesse essa loja, como seria se ela tendo. E ela precisou ter. E aí foi engraçado, que o próprio analista do Corpo de Bombeiro, a gente conversando, ele me ligou, eu liguei para ele para tirar algumas dúvidas, e ele virou e falou assim: rapaz, esse negócio aí tá robusto demais, velho. Por que você não pede o cliente para tirar esse inquilino de lá e arruma outro? Vai ficar muito melhor para ele. É verdade. O cara do analista falou para sugerir isso para o cliente. Ai, ai. Mas, entendeu? Então, quando a gente tem sobrados, na verdade, geralmente a gente não precisa, a não ser que seja edifícios ali que já começam de 3, 4, 5 pavimentos residenciais, até mais. Aí sim a gente precisaria. Não é por ser só comercial, residencial, mas é por ser residencial com altura baixa, com baixa altura e com área também inferior à área mínima, enfim. E a área mínima, só para deixar claro, isso tudo varia de estado para estado. Eu falei 1.200 quando o edifício é todo residencial e aí envolve hidrante. Só que em alguns estados vai ser 930, alguns estados vai ser 750, então, como as normas são estaduais, a gente precisa verificar isso em cada estado, entendeu? Entendi. Inclusive, até eu tenho meio que umas dúvidas assim referente a essa parte. Pode mandar que estou preparado. Porque assim, eu acabo fazendo controle de custos, orçando também bastante prédios, né? São vários pavimentos. Aí já envolve.
E aí, o que que acontece? Não sei se isso é municipal ou estadual, né? Enfim, mas eu já vi algumas divergências, né? Porque quando a gente, que nem eu falei aqui para vocês, a gente tem que fazer alguma estimativa, a gente pega alguma outra construção, às vezes para avaliar, enfim. E eu percebi que, por exemplo, tem algumas coisas que acabam divergindo. E eu já peguei, por exemplo, um prédio onde a gente tem lá a rota de fuga, né, no tijolo cical, enfim. E nessa situação a gente tinha a rota de fuga somente, no caso, o tijolo cical na escadaria para fazer o fechamento ali mesmo, né? E já num outro empreendimento, que também no mesmo estado, né, também foi em Santa Catarina esse, que no caso era totalmente diferente. E a gente foi ver a rota de fuga, tipo, saía da escadaria e levava até lá na frente do edifício, tipo, tinha um caminho, né, todo, digamos, com tijolo cical, enfim, tinha pé direito duplo, tipo, aí eu falei assim, caramba, cara, mas será que isso é municipal? Às vezes tem alguma, não sei como é que é essas normas, enfim, mas eu vi que dava divergência, por exemplo, às vezes a gente acha que sempre vai ser de um jeito, né? E às vezes vai ver, não, já é outra coisa. Então, não sei se isso é por norma, se é municipal, estadual, enfim, mas eu vi que às vezes tem algumas divergências assim que a gente percebe, sabe? Então, boa, boa. Em relação à divergência, vai ter por dois motivos. Realmente pelas normas serem estaduais, então em algum estado vai considerar tal metragem, outro estado não. Por exemplo, teve uma aluna minha da Bahia esses dias que o corpo de bombeiro, o analista lá virou e falou com ela o seguinte: ah, você não precisa considerar essa área aqui nesse posto de gasolina. E aqui em Minas a gente precisa considerar. Aí ela veio me perguntar, Wendel, você falou que era para eu considerar essa área de abastecimento aqui, mas aqui na Bahia o analista me notificou. Aí eu mostrei para ela onde está falando e tudo mais. Aí ela voltou com o projeto. Aí ela falou assim, não, agora o analista falou que era para eu considerar, tipo assim, que eram dois analistas diferentes. Então, os próprios analistas às vezes dão uma confusão, mas não é isso o principal. Embora as normas tem alguma diferença, não é tantas diferenças assim a ponto de no mesmo estado não tem diferença, na verdade, mas de precisar Mas de um lugar e os não. dois eram no mesmo estado, os dois eram em Santa Catarina. Aí depende de outras coisas, que aí depende também do projetista e do analista que vai. Ou o analista pode ser mais chatinho não, mas rigoroso, né, na hora de corrigir o projeto e exigir disso do projetista, ou o cara vai ser um pouco mais tranquilo. Mas eu vou explicar aqui agora a parte técnica, por que que isso acontece, por que que não acontece. Isso aí, eu acabei de falar aqui o que acontece na vida real, né? Mas assim, a base para você como orçamentista, da próxima vez que chegar um empreendimento desse, não ficar dependendo de terceiros e você já começar a ter uma noção do se vai precisar disso ou se não vai precisar disso. Só me responde uma coisa antes. Esses dois empreendimentos eram parecidos? A altura, se era tudo residencial? Você lembra? Os dois eram residenciais, um era 10 pavimentos e outro 20. Tá, então 10 pavimentos de diferença, talvez esse de 20 que tinha esse corredor. Não sei. O de 20, Exatamente. Por quê? Vamos lá. Porque depende da altura, né? Como eu falei. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Eu vou responder de maneira direta e depois eu vou explicar o raciocínio por trás. A maneira direta é o seguinte: se o empreendimento precisar da medida de segurança chamada compartimentação ou de segurança estrutural, geralmente acompanha até o final, né? Se ele não precisar dessas duas medidas de segurança, a norma é mais branda, então você não precisa de ser tão rigoroso. Como que eu sei se vai precisar de compartimentação, se vai precisar de segurança estrutural? Aí depende de algumas coisas, que é a classificação quanto ao uso, então residencial, por exemplo, tá? A altura e a área. A área, nesse caso, pelo tamanho que você falou, seriam áreas grandes, então não daria tanta diferença. Então o que iria comandar mesmo seria a altura. E aí a própria norma, o próprio Estado, Corpo de Bombeiro, eles nos dá uma norma que, em função disso tudo que eu falei, da classificação quanto ao uso, da altura e da área, a gente vai selecionar quais medidas de segurança vai ter para esse empreendimento. Se vai ter hidrante ou se não vai, se vai ter segurança estrutural ou se não vai, se vai ter compartimentação ou se não vai. Se tiver ou compartimentação ou segurança estrutural, provavelmente é nesse caso de considerar. Entendeu? Porque já é mais rígido. Se não tiver,
geralmente os projetos que você pegar aqui não tiver, não vai considerar isso de lá, porque seria muita coisa, segundo a norma, entendeu? Então, resumir, mas é por conta dessas três funções: área, altura e uso e ocupação. E aí a própria norma nos traz. Então, da próxima vez, se chegou um empreendimento, não sei se eu considero ou não, geralmente está na primeira instrução técnica do Corpo de Bombeiro, que tem essa tabelinha lá, ou então manda mensagem aqui para a Delta, que a gente ajuda, isso aí não é problema algum, e verifica. Tem uma tabelinha lá que vai estar em função de tudo, então vai estar marcado com X. Se vai precisar de segurança estrutural, se não vai, se vai precisar de compartimentação, se não vai. Se tiver alguma dessas duas, você já pode pensar, não, essa rota de fuga vai até o final, como uma parede resistente, é o que a norma chama, de parede resistente ao fogo, e enfim, então, para identificar seria dessa forma, entendeu? Sim. Teve outros casos também, por exemplo, que a gente tinha vários, era um condomínio, né? A gente tinha vários blocos, era em torno de uns 40 blocos, e que a gente achou engraçado também que, por exemplo, essa parte do incêndio não chegava até todos os blocos. E, por exemplo, uma outra obra que era bem próxima, que era uma outra região metropolitana, já era obrigatório, digamos assim, se eu não me engano, tinha um pouco menos de blocos, não chegava a ser 40, mas era em torno, acho que de uns 15, mais ou menos. E chegava a todos os blocos, e esse de 40 não chegava. Então, tipo, às vezes a gente fica... um pouco assim, a gente não tem essa visão do projetista, né? Certo. A gente, por exemplo, vai fazer uma estimativa, alguma coisa assim, a gente acaba fazendo uma estimativa, mas a gente não tem esse conhecimento de ver, não, vai ser mais ou menos nesse padrão, vai ser naquele outro padrão, e isso vai interferindo no custo, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um estudo, uma viabilidade, quando você não tem um projeto ainda e você vai estimar um valor para a execução daquilo, aí acaba gerando essas dúvidas, tá? Mas espera aí, agora vamos considerar qual tipologia. Então... Não, e interfere muito até na reserva, né? Por exemplo, no reservatório, por exemplo. Porque quando a gente tem um edifício e que a gente sabe que vai precisar de prevenção e combate a incêndio, de um hidrante, por exemplo, é comum o projetista, tanto o arquiteto e o projetista da área de prevenção e combate a incêndio, os dois se reunirem e falar assim, não, a gente vai precisar de um reservatório de tal tamanho, de tanto volume, para já atender as duas coisas diferentes. Porque se a gente colocar um reservatório lá embaixo para ter que bombear, geralmente esse sistema vai ficar muito mais caro, né? E se não tivesse conhecimento no início, né, é complicado fazer um orçamento. Pô, mas e aí, vai ter ou não vai, né? Do Sim. jeito que... certo. Essa visão do projetista, assim, sabe? Mas, não, é legal comentar esses pontos, porque acaba mudando, né? Às vezes o pessoal acaba achando que é sempre mais ou menos o mesmo, sei lá, pega de uma obra, executa na outra, enfim. Nem mas tem como. não é bem assim, né? Tem toda uma especificação por trás. Até a parte de hidrante, que a gente tenta padronizar ao máximo, varia muito, porque às vezes a perda de carga passando por um local vai ser maior do que passando por outro, então a potência da bomba vai ter que ser maior, enfim, então varia muito. São várias coisas, né? Não tem que acabar pensando ali. E tem que sentar e trabalhar e fazer os negócios mesmo, não tem muito atalhozinho para facilitar, não, é isso mesmo. Mas ligando as duas áreas, né, de custos e de projetos ali, quando você faz o projeto, então provavelmente você já acaba analisando, né? Pegar uma bomba ali que no caso não vai ser assim, um custo tão alto, enfim, você acaba analisando ali as perdas e tudo mais. E eu queria até te perguntar se você já chegou assim a ter alguma economia assim, né? Como fazer uma troca, às vezes, de algum caminhamento, alguma coisa assim, que acabou te gerando essa economia, né? No custo da obra. Já, inclusive o nosso último cliente, nós fizemos essa economia justamente por mudar o modelo da bomba, só o modelo, só de uma bomba que era a mesma potência, só que o modelo dela, de marca, de coisa, influenciava, então era uma coisa comum, né, da gente pensar em outras marcas, enfim. E de caminhamento, por exemplo, o hidrante a gente sempre tenta fazer com que ele suba numa mesma prumada, porque assim a gente economiza tubulação e a perda de carga é menor também. A gente sempre pensa também nas válvulas, né, de forma com que
a perda de carga seja mínima, porque quando a gente estudou lá em hidráulica e tudo mais, cada negocinho daquele gerava uma perda de carga. Quanto maior a perda de carga, maior é a potência que a gente vai ter que atender. E outra coisa importante, a gente tenta sempre aconselhar com que o empresário, com o empreendedor que vai construir ali com a construtora, faça esse projeto desde o início, mesmo que não seja obrigatório, mesmo que ele não esteja querendo fazer agora. Por quê? Porque se a gente colocar essa bomba lá em cima, ela pode ser uma bomba que vai estar trabalhando a favor da gravidade. Então, assim, você não vai trabalhar, só de não trabalhar contra, a gente consegue aí um parâmetro assim, mais prático mesmo, né? Ao invés de usar uma bomba de 10 cavalos, a gente pode usar uma bomba de 1,5, de 3 cavalos, por exemplo. E a economia de uma bomba de 1,5 para 3 é muito grande, né? Muito grande em relação ao custo de uma execução de hidrante. Então, total, começou a fazer o projeto e já começa a pensar no melhor caminhamento, nas tubulações, nos pontos de hidrante. Um negócio interessante, um ponto de hidrante interessante, são os hidrantes externos, que tem seus prós e contras, né? Mas, por exemplo, se você tem duas lojas, está no pavimento térreo, tem duas lojas, uma loja de roupa e uma outra loja, uma farmácia, por exemplo. Para você não colocar um ponto de hidrante em cada uma, coloca o hidrante externo ali na calçada entre as duas, de forma com que você vai economizar um ponto. Então, você economiza registro, você economiza caixa, você economiza mangueira, você economiza tudo. Enfim, nem sempre isso é o mais viável, né? Mas a gente pensa em tudo na hora de fazer, justamente... Né? Muito, muito, muito. E... Isso é importante de pegar um projetista que já tenha certa experiência, né? Eu acho que faz total diferença, assim. E a gente já economizou, respondendo também essa pergunta, a gente já economizou também para outras pessoas, para construtoras. Um amigo meu, que é projetista estrutural, ele está executando, ele faz projeto estrutural, mas também está numa construtora, então ele está dentro do escritório e também acompanhando a obra. Ele virou para mim e falou: Wendel, tá tendo uma bomba aqui, cara, que o próprio vendedor falou comigo que tá superdimensionada. Você pode me dar uma ajuda? Eu falei: não, claro, pô, amigo, a gente da mesma turma praticamente, né? E aí eu expliquei para ele, falei: cara, eu não gosto de falar, né? Porque outros projetistas que fizeram e tal, mas você é amigo, você não vai ficar passando esses negócios, não vai falar que fui eu que falei. Mas assim, uma bomba que vai trabalhar a favor da gravidade, ser uma bomba de 10 cavalos não faz sentido algum. Né? Porque, cara, quanto maior o prédio, maior é a pressão que vai chegar aqui embaixo, né? Enfim, não faz sentido. E aí, nós conseguimos economizar, só de falar isso, então ele já foi lá, já comprou outro tipo de bomba, a gente economizou mais ou menos uns R$4.000 só nisso daí. Aí ele veio com essa questão de modelo de bomba. Ele foi lá, comprou de uma marca muito conhecida, aí falou: ó, e essa aqui tá boa? Eu falei: cara, ela é ótima, é uma marca muito consolidada, tem assistência técnica, mas tem uma outra também que a gente já trabalhou que é muito confiável e o preço é mais em conta. E aí só aí foi cerca de R$2.000. E aí vai juntando, né? Que aí no final das contas... E assim, a gente aqui na Delta, a gente sempre pensa nisso. A economia e viabilidade, sempre. Ah, que bacana. Esse é o caminho. E... Eu acho que faz total diferença quando a gente acaba se preocupando com o dinheiro, de fato, do cliente, né? Total. Porque, nossa, eles acabam até recomendando, gostam do serviço, enfim, e acaba sendo bom para os dois lados. Total. E você tinha perguntado sobre os blocos, né? Uma unidade que tinha 40 blocos e a outra mais ou menos, não lembro. Mas aí depende de algumas coisas. Vou voltar aqui para responder essa pergunta que eu lembrei que ficou no ar. Por que em algum ali vai ter essas exigências do Corpo de Bombeiro e no outro não? Aí depende. Qual que era o tipo ali de edificação? Era igual? Era tudo residencial? Como que era? Tudo residencial. Tudo blocos de 4 pavimentos. 4 pavimentos já é coisa que já dependeria, provavelmente, tá? Provavelmente já dependeria. Mas tem uma questão que é a seguinte: se tiver no mesmo lote, né? Imagina, 2 edificações ali de 500, de 600 metros quadrados, mas que estejam no mesmo lote, a gente tem que considerar a área das duas juntas. Então não são duas ali, é uma edificação, para o Corpo de Bombeiro, naquele lote existe uma edificação de 1.200 metros quadrados, e não 2 de 600 como realmente está lá. Só que é o seguinte, se elas estiverem distantes uma da outra, a gente consegue comprovar que elas estão tão distantes uma da outra
a ponto de que o risco de uma, se começar a ter um incêndio aqui, não vai atingir a outra. E a gente chama isso de isolamento de risco. Então, se a gente conseguir comprovar essa distância, mostrar que essas edificações estão isoladas, a gente considera, ao invés de considerar dessa forma que eu falei, aí sim a gente considera de forma separada. E aí, por exemplo, não precisaria de um hidrante, porque uma edificação de 600 metros quadrados não precisa de hidrante, né? Segundo a classificação da norma. Agora, se fosse de 1.200 já precisaria, entendeu? Então, Entendi. pode ser isso, mas pode ser também o pessoal lá já conseguiu algum outro jeito, não sei. Mas, Eu não sei o que enfim, acontece. Que é engraçado que, tipo assim, praticamente a mesma obra, né? Tipo, é o mesmo projeto, só que com mais blocos e, enfim, não precisou chegar em todos, assim. Mas pode ser essa questão do lote que você falou mesmo. pode ser. Inclusive eu lembrei aqui que aquele caso, por exemplo, de casas sobrepostas, né? Ali de sobrados que eu acabei falando pra você, eu me lembrei agora que tinha no projeto uma coisa também. Tinha o que eles chamavam de parede corta-fogo. Mas essa parede era assim, era só, por exemplo, como se fosse uma parede dupla ali que em determinada distância dos sobrados havia aquela parede ali que eles chamavam tipo de corta-fogo, assim. Mas não sei se isso também é normal utilizar ou sei lá. Você fala entre os sobrados ou dentro ali mesmo? Entre os sobrados. Sim, Na não, verdade, tem. tem? Tem exatamente para isolar o risco também. Que aí você considera que um sobrado está isolado do outro porque existe uma divisória ali entre eles. Uma forma de isolar é com a distância, outra forma é como elemento ali construtivo mesmo. E aí é aquilo. Imagina, se você considerasse a área dos dois sobrados, talvez pela norma precisaria de um projeto de prevenção e combate a incêndio. Mas como você colocou uma estrutura ali para isolar os riscos, você não precisaria, porque você está com risco isolado, logo você não vai considerar as duas áreas, você considera uma só. Se essa área for inferior à área mínima, você não precisa. Entendeu? É uma jogada aí também para não precisar. É uma jogada, Enfim. né? Mas é interessante algumas coisas, porque esses dias eu fui até numa prefeitura, e órgão público é aquilo, eu não sei se é licitação e tal, e assim, o que geralmente a gente faz? A gente precisa de um extintor do tipo pó ABC a 5 metros da entrada principal da edificação. E a partir desse extintor a gente vai distribuindo os outros. E não precisa ser, os outros não precisa necessariamente ser do tipo ABC, que é um extintor que combate 3 classes de incêndio, tanto em materiais sólidos, líquidos ou até mesmo fiações, enfim. E aí vamos aqui voltar isso para projeto e custo, né? Quanto que custa um extintor de pó ABC? Geralmente é uns R$ 170. E aí eu cheguei nessa prefeitura, eles colocaram 2 extintores, um de classe A e o outro de classe BC. Ou seja, eles tinham que combater essas classes de incêndio segundo a norma, né? Só que ao invés de colocar um, eles colocaram 2. E o de classe BC é um extintor de CO2, de gás carbônico. Então ele é um pouco mais especial. Só esse extintor de gás carbônico custa R$ 385 e o outro seria um extintor de água. Então, ou seja, em cada ponto de extintor, ao invés de colocar um de pó ABC que custa 160, 170, eles preferiram colocar 2 extintores, um custando 385 e outro uns 120 mais ou menos. Isso para um ponto que a gente tem extintor. Só que a edificação tinha vários pontos de extintores, entendeu? Então, eu fiz mais ou menos as contas e falei, cara, eles podiam ter economizado muito aqui. Olha só como é que é, né? Eles Mas ali, por exemplo, no projeto não exige que seja 2 extintores diferentes, Não, né? Sendo não. que atenda esses materiais, está valendo. A norma fala o seguinte, ó, ali perto da saída, da entrada principal da edificação, você tem que ter um de classe ABC. Pronto, ponto. O resto dos cômodos você pode adequar de acordo com o risco. Se tiver um cômodo lá que tem muito só material sólido, papel, madeira e tal, é só colocar um extintor de água, não tem problema. Se tiver um outro que tem alguma coisa ali que envolva gás de cozinha, alguma coisa, coloca um BC, tudo bem. Só que não precisa dos dois e nem precisava. E você poderia combater, na verdade, com um só, entendeu? Ei, você falando assim, eu acho que eu já vi em projeto, hein? Mas acontece, velho. Eu acho Mas que eu é já que vi em projeto, aquelas plaquinhas assim, tal, tal, tal. Aí, acontece, como se tipo fosse assim, extintores, não comprasse um que atendesse a todos aqueles, mas como se fosse é muito mais prático
tanto é muito melhor, mais viável. Agora, Aham. lógico que tem casos e casos. Por exemplo, numa bomba de gasolina, que a gente vai colocar lá no posto de gasolina, a gente tem que atender o quê? Gasolina ali, a gente tem que, não pode deixar pegar fogo Sim, ali na. sim. Então a gente, beleza, tem um risco específico. Agora, nesses casos mais gerais, cara, isso aí é alguma coisa lá também, sei lá, pegou uma licitação, a empresa que executa, a que fez o projeto tem parceria com a executa, eu não sei, eu tô chutando aqui, mas só pode, não faz sentido, não faz sentido. Tem cada coisa que a gente vê. Eu não sei muito essa área de parte de licitação, de obra pública, enfim, porque eu acabo trabalhando mais com obra privada, mas não sei nem como é que deve ser essa parte. Nossa, só de ver isso aí, eu falei, nossa, que. É, Até. inclusive, esse daí que você falou foi bem bacana, porque é legal eu enfim, quando eu for considerar os custos das obras, se eu ver isso, já é um ponto de atenção, né? Porque, por exemplo, a gente, na visão que a gente tem, assim, por exemplo, a gente acaba aprendendo um pouco de cada área ali, né? Justamente para fazer o custo, para controlar o custo depois também, fazer o acompanhamento, enfim. Mas muitas coisas que vêm de projeto, né? Só o projetista sabe. A gente acaba considerando aquilo É, que está em projeto, por exemplo, num orçamento, ou enfim, e daí na hora também, sei lá, não sei se as outras pessoas também é assim, às vezes uma coisa que o projetista, por exemplo, colocou, aí todo mundo acaba seguindo e às vezes poderia ser alguma coisa que poderia ter um custo menor, né? Então é legal que a gente acaba vendo isso, eu sabendo isso, né, justamente porque às vezes pode me ajudar, que nem eu falei pra você, provavelmente eu já vi, porque você me falou, eu falei assim, cara, eu acho que eu já vi a indicação assim e no nem projeto. precisava, E e nem nem precisa. precisava. Agora eu já sei, é uma coisa que também dá pra acabar alterando, né? Porque quando a gente acaba fazendo, né, o orçamento dos projetos, enfim, a gente acaba vendo muitas coisas assim, né? Ainda mais que, por exemplo, o orçamento ele acaba. A gente acaba pegando basicamente todos os projetos, a gente acaba pegando incompatibilidades, então o orçamento tu meio que une tudo, assim. Então a gente acaba Sim. tendo uma visão, sabe? E essas coisas fazem diferença, que às vezes, mas alguma coisa que tu comenta já pode reduzir o custo, então é bem legal saber. E pelo que você falou aí, imagina, de 40 blocos, você conseguir economizar um tanto em 40 vezes, né? Sim, sim, nossa. Pode ser pouca, pode ser. Imagina uma economia. Ó, nessa prefeitura, eu fiz mais ou menos as contas, daria mais ou menos uns. Eu não lembro, mas assim, uns R$ 4.000, eu não lembro. Só. Uma prefeitura muito pequena, né? Muito pequena, mas R$ 4.000. Imagina se você economizar R$ 4.000 em 40 blocos. Sim, Olha o tanto, e com bobeira, né? Só com extintor, tirando as partes de sinalização, de hidrante, de mangueira, de bomba, de reservatório, sim. enfim. As coisas mínimas, às vezes, que tu vê que tu pode economizar, tu fala assim, mas não vai dar tanto, né? Já peguei um caso também que, por exemplo, a gente foi fazer uma troca de uma platibanda lá, enfim. E as pessoas falavam assim, não, mas isso daí nem vai dar nada a trocar, compensa mais fazer desse jeito. Tá bem, então vamos fazer as contas aqui, né? A gente começou a fazer as contas e no fim, tipo, economizava R$ 1.000 por bloco. E era bem nessa obra, R$ 1.000. Eu falei assim, agora vamos fazer vezes 40, já é 40 mil, gente. Tipo assim. Uai. Então, É, assim, às vezes são pequenas coisas, mas que em grande volume faz total diferença, sabe? sim, sim. Bom, que massa, que massa. Tem mais alguma aí? Se não tiver, eu mando aqui. Manda aí, pode mandar. Ó, vamos falar então em relação a projeto. Duas, vou emendar as duas, eu acho que elas se complementam. O que seria legal você ter em mãos, você como orçamentista, que o projetista te manda também junto, às vezes algum material extra, algum memorial ali para você, e o que você considera como um bom projeto? Né? O que seria um bom projeto? O que seria um nível de detalhamento bom? Se você conseguir dar alguns exemplos nos projetos que você faz, pega para orçar. A gente acaba solicitando, a gente não tem muito contato eu não tenho muito contato com o projetista em si, né? Então, por exemplo, a consultora e incorporadora acabam me passando os projetos e eu acabo tirando todas as dúvidas, né? Com a consultora e Uhum. com a incorporadora. Mas os documentos que a gente basicamente precisa ali é todos que têm as informações. Então, projeto, memorial, às vezes tem. Eu não sei se no caso de vocês, vocês têm algum memorial assim que vocês acabam entregando junto com o projeto. Tem que entregar Tem que sempre. entregar. Memorial, formulário, um monte de coisa, um monte de documento extra ali além do projeto.
Sim, então, basicamente essas informações. E assim, o que eu considero um bom projeto, assim, é aquele que deixe muito claro as coisas. Por quê? Vamos supor aqui, no caso para você pode ser que muitas coisas sejam muito claras, né? Tipo assim, é muito Sim, óbvio para você porque você vive naquele mundo, naquele universo. Assim como para mim também tem coisas que são claras, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com outros profissionais da área que têm outra visão, enfim, tem que deixar muito claro para esses outros profissionais. E às vezes, o que acaba acontecendo? Às vezes a gente acha que é muito óbvio para a gente, e a gente acha que vai ser muito óbvio para outra pessoa também, para outro profissional que vai sim. utilizar. Então, um bom projeto é aquele que está extremamente detalhado, explicado, tudo certinho, né? Por exemplo, falando aqui de combate a incêndio, né? Então, por exemplo, assim, um bom projeto é aquele que já vem a planta, já vem desenhado, aonde que é o caminho de fuga, quais que são as plaquinhas, ter uma legenda ali bacana que indique tudo que foi utilizado no projeto, porque também já peguei projeto que às vezes, não sei se talvez por falha, enfim, às vezes tem alguns símbolos que não tá bem descrito no projeto. Às vezes para o projetista, para aquilo é muito óbvio, ele sabe o que é, já olha, não, isso aqui é isso aqui. Né? Aquela plaquinha, as Sim. plaquinhas, inclusive, essas plaquinhas São, têm. e é muito diferente, né? É muita placa, né? Nossa, Inclusive, essas plaquinhas aí tem cada. Não sei se você sabe decor, mas tem várias letrinhas e não sei o nada. quê. Assim não. É só as comuns que a gente usa em todo projeto, a gente sabe. E por eu dar aula também, né? Acabo tendo um pouco mais ali de experiência, mas quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, eu não coloco de cabeça não. Vou lá, abro o meu material, então abro a norma mesmo para fazer, porque de cabeça não vai não. De cabeça, É. inclusive, a gente confunde. Teve uma vez que, fazendo assim, vou fazer aqui um esboço. Eu confundi a simbologia, eu acho que de uma botoeira do hidrante com uma botoeira de alarme. Cara, os dois são botoeira, só que é diferente, entendeu? Aí caramba, aí depois eu corrigi e tal. Mas enfim, Sim, e o que acaba é, tendo às vezes em projeto é que às vezes tu vê um símbolo, cara, mas vou ver na legenda, não tem na legenda. não tem- aí nesse caso aí assim, eu gosto bem de deixar bem detalhado. A gente nem precisa colocar a quantidade de plaquinhas para o corpo de bombeiro. A gente não precisa colocar lá. A gente sempre tem que colocar a legenda, mas a gente nem não precisa colocar a quantidade. Mas eu já acostumei. Eu sempre coloco a quantidade de cada plaquinha, quantas vão ter de cada uma, eu já coloco do lado dela mesmo, que aí é só olhar ali, fica muito mais fácil. Inclusive, isso é bom até mesmo para mim. Às vezes o cliente pede, por exemplo, a gente vai fazer uma execução agora, que o cliente pediu para a gente ficar responsável pela execução. Então, é muito mais fácil já deixar isso bem claro para mim mesmo, né? Enfim, porque eu já bato o olho ali, ó, na hora de pedir o orçamento, fazer uma lista dos materiais, eu já sei ali, já fiz isso lá na etapa de projeto para depois eu não ter que ficar lá procurando, caçando, contando quais são, para não correr risco de confundir, enfim. E procuro fazer isso em quase tudo que for possível, na hora de especificar a bomba. Eu não coloco lá bomba de 15 cavalos, não. Coloco bomba de 15 cavalos, KSB, modelo tal, tal, tal. Que aí fica fácil. Isso que eu ia falar também, porque às vezes algumas coisas ficam meio genéricas. E daí, Fica muito genérica. por exemplo, Tubulação de assim, aço galvanizado, tá, mas e quantos metros? Vai ser, né? sim, exatamente. Então, assim, um bom projeto é aquele que tem todas as especificações, né? Tem certinho. Um quantitativo também nos ajuda demais, porque, né, Total. já vem ali, já acaba facilitando. E também quando a gente tem esses cortes, né, com as definições, enfim, às vezes acaba ajudando bastante também. Por exemplo, isométrico, enfim, com todas as Sim, pecinhas ali. sim. E o memorial descritivo, no caso, não ter essas informações muito genéricas, né? Porque às vezes o pessoal às vezes acaba fazendo o memorial, a gente acaba pegando alguns memoriais, né? E que lá, que nem a gente falou, as coisas ficam muito genéricas. E quando tá muito genérico, daí, digamos, meio que qualquer coisa serve. Eu posso pegar uma coisa lá de um Total. custo totalmente inferior e um custo que é totalmente mais alto. Para mim vai ser a Total. mesma coisa, porque é aquilo que está especificado. Mas quando você tem algo muito mais descrito ali, agiliza demais, fica muito mais assertivo. Então, assim, eu acho que isso faz total diferença, né, na hora de ter um projeto ali, fazer um projeto, ter essas considerações. Eu tô até feliz, porque assim, eu sou o chato do projeto, na verdade. Eu fui gerente de projetos, então eu recebia muito projeto e eu aprendi, eu sou da engenharia civil, só que eu aprendi projeto mesmo com arquiteto.
um amigo meu. Inclusive, eu moro na República com ele até hoje, a gente na República lá em Viçosa com 5 pessoas, enfim. E eu aprendi projetos com ele, e ele é muito exigente. Só que isso foi bom para mim. Eu apanhei muito no início, mas foi muito bom. Fui ser gerente, aí eu passei a ser o exigente. Hoje, aqui, por exemplo, com o meu sócio, eu acho que ele deve achar que é um saco fazer o projeto comigo, porque eu quero tudo especificado. Eu quero muito detalhe. E aconteceu uma situação lá na Edifica, enquanto eu era gerente de projetos, que eu gosto de contar. Parece que eu tenho isso agarrado comigo até hoje e nunca perdoei. Não é perdoei, perdoar é muito forte a palavra. Mas assim, eu era gerente e aí eu era gerente de quase, eu não lembro se nessa época eu estava com uns 10 projetos ao mesmo tempo, né? E, enfim, 6 eu tenho certeza que eu estava. E tinha 3 museus muito parecidos, tanto em metragem, quanto o nome, quanto a arquitetura, enfim, muito parecido. Só que eram 3 projetistas diferentes. E aí eu falei, cara, eu vou padronizar aqui as especificações de fachada que eu quero. Pô, beleza, como que vai ser? Vai ser embossado, rebocado, pintado? Vai ter revestimento? Não vai? Que tipo de revestimento? Enfim. E padronizei. E aí eu mandei para uma pessoa, para uma projetista na época, só que o dela tinha mais coisas faltando no projeto. Então não falava se a telha, do qual que era o material da telha, que tipo de calha, enfim, não falava dessas coisas. E a própria engenheira que recebia o projeto, porque é assim, tem um projetista que manda para mim, eu analisava, gerenciava, passava para a engenheira. A própria engenheira me cobrava, né? E aí, teve uma vez que eu mandei, que eu fiquei com isso até hoje na cabeça. Foi o seguinte, ó, e sempre eu mandava correções muito grandes, por quê? Porque eu exigia muito, só que eu também ensinava. Ó, eu não falava, melhora isso, não. Ó, como que você melhora? Especifica assim, assim, assado. Enfim, então sempre ficava muito grande. Aí ela virou pra mim e disse, nossa, mas precisa disso tudo? E, tipo, até hoje eu tomei esse negócio e falei, velho, precisa, velho, precisa. Aprende a fazer o negócio direitinho. Aí, lógico que eu não falei isso, né? Mas eu fiquei na minha cabeça, velho, aprende a fazer direitinho que depois fica padronizado. Você sempre vai fazer um bom projeto, você sempre vai... Não fica questionando, não. Beleza, questiona se for... Eu pensei, cara, se fosse alguma coisa questionável mesmo, mas especificar precisa, porque o mestre de obras, o cara lá da obra, ele não tem essa visão do projetista, né? O analista na área de prevenção e combate a incêndio, eu tomei uma notificação, e olha que eu sou enjoado, eu tomei uma notificação recentemente que foi o seguinte, o cara não conseguiu interpretar que a escada, ela era fechada e não vazada. Ele achou que a escada era assim, ó, descendo um lance, e aqui tinha uma outra escada continuando e uma outra para cá, mas na verdade aqui era uma parede, eu quis representar que embaixo desse lance daqui, aqui embaixo no caso, tinha uma outra escada, entendeu? E aí ele me notificou por conta disso. Aí eu falei, caramba, por mais que eu seja enjoado, eu tenho que ser mais ainda. Eu tenho que deixar isso muito mais claro, entendeu? E lógico que eu não vou ficar bravo com ele. Realmente, para mim estava claro, para ele não. Enfim, mas eu fiquei feliz de saber que eu comecei a identificar algumas coisas bacanas aqui que a gente faz. Ei, mas isso é muito bom, ajuda demais a todo mundo que está envolvido no projeto, né? Tipo, desde, né, de fazer o projeto, de passar para os outros engenheiros, para a execução, enfim, nossa, ajuda demais, sério. Se você é chato, parabéns. Eu acho que... Não, mas tem coisa que eu sou chato e tem coisas que são boas para acontecer, porque eu tento ensinar da melhor forma possível, só que às vezes eu deixo também, aí eu deixo passar. Aí quando eu deixei passar algumas coisas, aí voltou, falei, ó, a engenheira pediu, tipo assim, da próxima vez me ouve, né? Aí teve uma forma que teve um dia desses, um projeto desses recente que a gente fez, eu sempre gostei de gerenciar o projeto, por mais que a gente seja com um aqui agora, com 2 ou com 3, enfim, não importa quantos, mesmo que seja só um, eu sempre gostei. Vamos fazer o planejamento, vamos gerenciar, vamos colocar aqui tudo em ordem, etapas e tudo mais. E aí, o meu sócio não estava acostumado com isso, e ele deixei passar também. Falei, não vamos fazer então, vamos como se a gente soubesse tudo de cabeça. Por quê? Porque eu estava sendo muito chato ali no momento de, vem cá, vamos planejar. Planejamos a primeira etapa, executamos de acordo com o planejamento e as outras a gente não fez isso, porque eu estava sentindo um chato ali na hora e não queria passar isso. E aí deu ruim. Chegou lá no dia de entregar não, mas no nosso cronograma, assim, até tal dia a gente
já cadastra tudo lá, a gente não tinha todos os documentos preparados para cadastrar. A gente tinha um projeto, um memorial, várias coisas, mas tinha 2 documentos que a gente não tinha, que inclusive precisava de assinatura do responsável pela edificação, que é o dono da edificação. E aí já estava à noite, na hora de cadastrar, não dava. Aí eu falei, tá vendo? É isso que dá fazer sem planejamento, porque tá lá na minha planilha, ó. Separar um dia só para ir lá e pegar essa assinatura. Aí agora a gente já decidiu, ó, não vamos fazer mais sem planejamento, sem gerenciamento. Cara, planejamento é tudo, assim, até na obra, né? Cara, se você não tem um Total. planejamento, meu, tu vai correr, comprar material porque precisa fazer um negócio, tu vai, tipo, fazer coisas assim que a gente acaba Vai vendo faltar que material, sim, vai vai ter que ter ir lá gente comprar na ociosa. esquina, que vai ser mais caro. Quando eu fazia muito controle de custos, eu via muita falha assim nessa gestão, assim, sabe? Justamente de não ter, por exemplo, essa visão que o planejamento realmente está ali para ajudar e justamente para você antecipar as coisas. E com um planejamento ali, por exemplo, na obra, você já consegue fazer um planejamento de todo o material que vai ser comprado, quando você já tem um orçamento bem definido, Total, enfim. E não deixar as coisas para cima da hora, senão vai acontecer bem isso. É total. basicamente a mesma coisa. Ah, que massa, que massa. E aqui, eu não sei como que tá a questão de tempo, tanto o seu quanto o tempo do Instagram, não sei se está passando de 1 hora. Você tem mais dúvidas aí? Como que tá a sua? Olha, eu acho que as dúvidas que eu tinha ali, que geralmente acaba vendo, assim, que eu acabo vendo, né, dos projetos que eu acabo pegando, são daquelas ali, mas acaba variando de muita coisa, né? Eu acho que aí mostra Certo. a importância de sempre ter um profissional ali adequar, digamos assim, que tenha uma certa experiência, né, justamente para passar essas informações, né? Que nem você falou, tem muita coisa que acaba variando, né? Legislação, norma, enfim, são várias coisas e que, no caso, a gente precisa sempre se atentar a buscar esses projetistas que tenham essa visão que nem você tem, né? Que nem você falou a questão da economia, enfim. E eu acho que a visão que você tem sobre essa parte de gerar economia ali é muito bacana também. Eu acho que a gente precisa de mais profissionais assim que acabem se preocupando com custos, sabe? Não, a gente precisa também aprender sobre curso, por isso que eu te chamei aqui, né? Que eu comecei a te seguir, vi que são conteúdos muito bons, que você ensina de forma muito boa, materiais, dicas, enfim. Falei, não, preciso aprender mais, inclusive foi uma aula aqui para mim, de verdade. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite, tá? E qualquer coisa que precisar, de alguma dúvida, chegou um projeto aí, pô, o que eu posso considerar aqui que vai ser de incêndio ou não vai, fica super à vontade. E para mim também foi ótimo, aprendi muito, de verdade. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi muito bacana. E o que precisar também estamos aí, né? O que eu posso ajudar da minha parte, eu também fico à disposição. Não, é isso então. Meu povo, Maria, se tiver alguma consideração final aí, tá? Eu queria agradecer aí o pessoal que ficou até agora e também você que está aí assistindo depois. Muito obrigado, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Siga o perfil dela, eng.marielle, se eu não me engano, né? Enfim, e pode ficar à Isso. vontade para fazer suas considerações finais. Ah, gente, eu tenho que falar que eu gostei muito de fazer essa live aqui com você. Foi muito legal compartilhar essas experiências. E eu também comecei a seguir a Delta e eu falei assim, caramba, até mandei uma mensagem, falei assim, cara, vocês têm um conteúdo muito legal, que bacana. Eu A acabo gente tenta. sempre pesquisando alguns perfis, assim, porque eu acabo lidando com, basicamente, né, todas as áreas de projetistas, enfim, então é sempre bom ficar atento a cada área ali, às vezes eu aprendo alguma coisinha e é importante para mim, né, porque justamente que eu acabo fazendo o custo de tudo isso, né. Tá Então, certo. quando eu vi o perfil de vocês, eu falei assim, meu Deus, que massa, que legal. Depois já mandei uma mensagem e Que eu bom. acabo te acompanhando, adoro os conteúdos também. É bom que isso é um incentivo aqui para você também. Eu sempre estou acompanhando, tenho aprendido muito. E é isso, queria te agradecer de verdade, tá? Foi muito bom aqui. E precisar, tamo aí. Digo mesmo, Mendel, obrigada. Show de bola. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho. Até mais, tchau, tchau.